mas eu tentei simplificar ao máximo essa apresentação para que as pessoas pudessem entender um pouquinho, né, dessa relação que existe entre a microbiota e a obesidade. E como a Doralice falou, eu fico à disposição ao final para as dúvidas, e sei que é um tema de bastante interesse para a maioria das pessoas que trabalham com esse público. Então, o tema que me cabe hoje é falar sobre a importância da microbiota intestinal na prevenção e controle da obesidade, e eu vou discutir um pouquinho alguns aspectos iniciais, até para facilitar o entendimento sobre esse tema ao longo da apresentação, e mais para o finalzinho é que eu falarei mais especificamente sobre a prevenção e o controle da obesidade. A microbiota intestinal, ela é composta por diversos micro-organismos, entre eles bactérias, fungos, vírus, arqueias e também protozoários. E quando nós falamos especificamente da obesidade, muito se estuda em relação às bactérias. É por isso que a minha apresentação, ela tem como alvo esses micro-organismos. Então, vou falar muito mais sobre bactérias do que em relação aos outros micro-organismos. Então, a nossa microbiota, ela é bastante diversa e composta por todos esses micro-organismos. E quando nós pensamos em uma microbiota intestinal saudável, aproximadamente 90% das bactérias intestinais, elas pertencem a dois filos. O filo Firmicutes e um outro filo, que são os bacteroidetes. Então, para ficar mais fácil de entender, imagine que esses filos são um agrupamento de bactérias. Nesse filo, nós temos bactérias com características semelhantes. Então, por volta de 80, 90% de todas as bactérias que habitam o nosso intestino, elas pertencem a esses dois filos. E eu coloquei aqui logo abaixo, de cada filo respectivo, os nomes, né, os gêneros que são mais conhecidos, como Lactobacillus, Clostridium, Ruminococcus, Enterococcus, que estão dentro do filo Firmicutes, e os bacteroides, Prevotella, Alistipes, pertencem a esse outro filo, que são os bacteroidetes. Muito se discute em relação à obesidade, em relação a esses dois filos, porque numa microbiota intestinal saudável, é esperado por volta de 90% de bactérias que pertencem a esse filo, mas na obesidade, essa razão ela é um pouquinho diferente. Então, muitos trabalhos mostram que indivíduos com obesidade apresentam uma maior predominância de Firmicutes em detrimento do filo Bacteroidetes. E ao longo da apresentação, eu vou discutir um pouquinho dessa questão. Quando a microbiota intestinal ela passa a ser vista como sendo um fator tanto em relação ao desenvolvimento quanto à manutenção da obesidade, muitos trabalhos começaram a apontar uma razão Firmicutes bacteroidetes, com aumento de Firmicutes e uma diminuição de bacteroidetes. Há alguns anos atrás, isso era bastante aceito na literatura. No entanto, os últimos trabalhos, eles vêm mostrando que talvez essa razão ela não seja um fator tão importante assim na obesidade. Então, é mais importante olhar para os gêneros, olhar para a espécie, do que ficar restrita a essa avaliação apenas da razão Firmicutes bacteroidetes. Então, atualmente, o uso dessa razão ela tem sido um pouco questionável na literatura. É mais interessante, portanto, olhar para os micro-organismos, como eu disse, gênero e espécie, para entender como é a composição da microbiota intestinal. E a nossa microbiota intestinal é como a nossa digital, né? Cada indivíduo
apresentam uma composição bastante diferente. E parte disso se deve a alguns aspectos que estão relacionados à formação dessa microbiota e também à manutenção dela ao longo da vida. Eu posso citar aqui a genética como sendo um fator importante, embora hoje se saiba que o estilo de vida, né, os fatores ambientais, eles são muito mais importantes nessa composição da microbiota intestinal e influenciam, inclusive, ao longo da vida, para que essa microbiota se modifique ao longo do tempo. Então, sim, a genética tem uma participação na composição da nossa microbiota, mas existem outros fatores que são importantes também, como, por exemplo, o tipo de parto e a idade gestacional. Muitos estudos já identificaram uma microbiota intestinal diferente em bebês que nascem por parto cesárea em comparação ao parto vaginal. Então, o tipo de parto influencia nessa composição, assim como o nascimento a termo ou nascimento prematuro. Isso também acaba sendo um determinante na formação dessa microbiota intestinal no início da vida. Outros aspectos que interferem nessa composição é a nossa alimentação, que eu vou discutir bastante ao longo da apresentação. Então, dependendo do meu padrão dietético, eu tenho uma composição de microbiota bastante específica. O uso de medicamentos ao longo da vida e também no início da vida influencia nessa formação e também na manutenção da composição da microbiota intestinal. E quando nós falamos de medicamento, nós estamos falando de várias classes, mas especialmente do uso de antibióticos. A prática do exercício físico também influencia na microbiota intestinal. Atualmente tem muitos trabalhos mostrando essa relação e acaba sendo bastante interessante no contexto da obesidade, quando nós pensamos em relação ao sedentarismo. Então, o exercício físico, ele tem essa capacidade de alterar a composição da microbiota, e é por isso que, no finalzinho, eu também trago a importância da prática, pensando no tratamento da obesidade. E distúrbios do sono, né? Então, indivíduos que apresentam insônia, que têm alteração do tempo de sono ou da qualidade desse sono, isso modifica a ingestão dietética e também contribui para alterações da microbiota intestinal. Então, por essa razão, né, por esses aspectos, é que hoje se fala que a microbiota intestinal, ela é individual. É até mesmo difícil conseguir categorizar indivíduos que apresentam determinadas patologias com um perfil específico de microbiota em função desses aspectos que eu acabei de discutir. E ao longo do nosso trato gastrointestinal, essa microbiota intestinal também se modifica. Eu destaco aqui o intestino grosso, né? Durante a apresentação eu vou me ater muito mais a esta região. Isso acontece principalmente porque ao longo do trato gastrointestinal nós temos uma alteração do pH e também uma alteração da disponibilidade de oxigênio. Então, quando nós comparamos, por exemplo, o estômago, o pH é mais ácido e nós temos uma disponibilidade de oxigênio diferente quando comparado ao intestino grosso. E no intestino delgado, nós temos um outro fator que interfere e que dificulta, inclusive, a colonização bacteriana, que é a presença de enzimas digestivas e também a própria motilidade do intestino delgado. Então, no intestino grosso é onde nós encontramos uma maior concentração da microbiota. Vejam aqui que muda bastante quando nós comparamos ao esôfago, ao estômago e também ao intestino delgado.
E olhando, então, para esse trato gastrointestinal, em função dessas diferenças em relação ao pH e também à disponibilidade de oxigênio, nós teremos, ao longo do trato gastrointestinal, a presença de bactérias específicas, né? Então, no intestino grosso, nós temos uma grande diversidade bacteriana, diferente do estômago, do esôfago e do intestino delgado. E uma das perguntas que nós normalmente fazemos e que acaba sendo muito difícil de ser respondida atualmente é o que se espera de uma microbiota intestinal saudável. O que nós sabemos até o momento é que dois aspectos são mais importantes para determinar essa microbiota intestinal como sendo saudável. Um dos aspectos envolve a diversidade bacteriana, então o intestino saudável com uma microbiota saudável é aquele que apresenta inúmeros micro-organismos que pertencem a determinados filos, a determinados gêneros e espécies. Quanto mais variada for esta presença, isso significa que a microbiota é mais saudável. E essa é uma das alterações que nós veremos na obesidade e também em relação às outras doenças crônicas. Normalmente ocorre uma diminuição dessa diversidade bacteriana. Então, um dos aspectos de uma microbiota intestinal saudável envolve essa diversidade, e o segundo aspecto é a estabilidade. A microbiota, ela é relativamente estável. Então, mesmo que tenhamos algum tipo de injúria, ela tende a retornar ao seu padrão. Por exemplo, quando nós fazemos o uso de um medicamento, temporariamente ocorre uma alteração dessa microbiota, mas a tendência é que ela retorne ao padrão antes do uso do medicamento. Claro que existem alguns fatores que podem influenciar nessa resiliência, nessa estabilidade, quando nós pensamos, por exemplo, na frequência do uso, tempo de uso, qual a dose do medicamento que está sendo prescrito nessa estabilidade. Mas nós esperamos, em uma microbiota intestinal saudável, que ela retorne ao seu padrão após a intervenção, seja medicamentosa ou outros tipos de intervenção. E essa microbiota intestinal, ela tem funções muito específicas, algumas mais conhecidas, outras um pouco menos, e é por isso que eu trouxe aqui algumas informações que são relevantes para essa apresentação. Uma das funções da microbiota intestinal é a digestão de carboidratos que não são digeríveis, como as fibras alimentares. Então, nós dependemos dessas bactérias intestinais para que ocorra a digestão de fibras alimentares. Além disso, a microbiota intestinal sintetiza vitaminas, como a vitamina K, vitamina B2, vitamina B9 e vitamina B12, tem uma atuação direta com o sistema imunológico. No início da vida, essa relação tem por objetivo desenvolver o sistema imunológico e também amadurecê-lo, e ao longo da nossa vida, a relação entre essas bactérias intestinais e o sistema imunológico contribui para a modulação de vias inflamatórias e também para essa tolerância e reconhecimento do que é próprio, do que não é próprio. Então, essa relação entre uma microbiota intestinal saudável e o sistema imunológico é bastante benéfica para o nosso organismo. A microbiota intestinal também nos protege contra invasores, contra patógenos, e algumas maneiras de fazer isso é através da produção de substâncias, como as bacteriocinas, e também através da manutenção da camada de muco, que impede a penetração
desses patógenos. A microbiota intestinal também contribui para a manutenção do epitélio. Eu vou discutir um pouquinho mais essa questão das junções firmes mais à frente, mas é uma das maneiras de garantir a integridade desse intestino. E a microbiota intestinal também participa da secreção de anticorpos como IgA. E, por fim, as funções da microbiota em relação ao metabolismo e também à nutrição. Através da digestão dos carboidratos não digeríveis, a microbiota produz ácidos graxos de cadeia curta, que terão efeito sobre o nosso apetite, sobre o nosso gasto energético e ainda garantindo a homeostase da glicose. Então, todas essas funções são realizadas pela microbiota intestinal. E existem outras funções que são importantes também quando nós pensamos nesse contexto da obesidade, de doenças associadas a ela. A microbiota participa do nosso balanço energético, do metabolismo lipídico e também da adiposidade, participa do controle do apetite e da inflamação subclínica. E por esse motivo é que quando nós estudamos a relação entre microbiota intestinal e obesidade, normalmente nós observamos alterações nessas funções específicas. E é importante mencionar aqui a relação que existe entre o nosso intestino com o cérebro, para conseguir compreender as alterações existentes na obesidade em relação ao controle da fome e ao controle do apetite. Esse processo, ele é mediado pelo nosso intestino e depende da nossa ingestão alimentar. Então, quando há a presença de nutrientes no intestino, ocorre uma sinalização ao cérebro indicando o nosso estado nutricional. E a depender dessa composição nutricional da refeição e da dieta, nós temos uma sinalização otimizando a fome ou indicando o apetite. E aqui eu destaquei o papel das fibras alimentares, porque elas são digeridas pela microbiota intestinal e ocorre essa sinalização que eu acabei de mencionar no cérebro, regulando a nossa fome, né? Fazendo com que a gente se sinta muito mais saciado. Então, esse eixo intestino-cérebro, ele é muito importante quando nós pensamos no comportamento alimentar observado em indivíduos com obesidade. Além da presença de nutrientes no intestino, que participa dessa sinalização, nós também temos metabólitos produzidos que vão ter uma ação também no cérebro, regulando o metabolismo, o apetite e a nossa ingestão alimentar, como os ácidos graxos de cadeia curta e alguns neurotransmissores, como o GABA e a serotonina também. Além disso, as células intestinais, elas produzem hormônios que também são capazes de sinalizar em regiões específicas do cérebro, indicando o indivíduo que é o momento de interromper a refeição porque ele está saciado. Hormônios como GLP-1, peptídeo YY e a colicistoquinina. Então, se nós observarmos aqui nessa imagem, esses hormônios intestinais, eles podem agir diretamente através do nervo vago ou ainda através da circulação. Eles alcançam uma região do cérebro, que é o hipotálamo, e um núcleo, que é o núcleo arqueado, onde nós temos aqui neurônios que vão sinalizar a fome ou que sinalizarão a saciedade.
Quando nós pensamos em relação a uma dieta que é rica em fibras alimentares, o que nós estamos esperando é que essa sinalização leve ao indivíduo uma redução da sua ingestão alimentar, porque ativa neurônios relacionados à saciedade. E nós já começamos, então, a pensar que essa microbiota intestinal, se ela está interferindo nessa sinalização cerebral de fome e saciedade, dependendo desta composição, nós podemos sentir muito mais fome ou podemos o sentir muito mais saciados. E na obesidade, é justamente isso que nós pensamos. Se ocorre uma alteração na composição dessa microbiota intestinal, a tendência é que esse indivíduo ele sinta muito mais fome, além de ter alterações, né, do próprio gasto energético, que favorecem a manutenção da própria obesidade. Outro papel da obesidade, outro papel da microbiota muito importante é a sua regulação do metabolismo e também da adiposidade. Parte disso é mediado também através dos ácidos graxos de cadeia curta, que são produzidos pela microbiota intestinal. Esses ácidos graxos, eles agem sobre fatores específicos, como esse FIAF, que está relacionado a uma diminuição do estoque de gordura e, portanto, relacionado a uma redução do peso corporal. Então, a microbiota intestinal produz ácidos graxos de cadeia curta e esses ácidos graxos estão relacionados ao controle da adiposidade. E aqui, para discutir com vocês a importância dessa microbiota intestinal quando nós falamos de integridade da barreira intestinal e também de inflamação. Eu quero destacar aqui com vocês do lado esquerdo, que nós estamos pensando em uma condição de microbiota intestinal saudável, portanto, uma microbiota bastante diversa, com bactérias que produzem ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, que tem um papel muito importante quando nós pensamos na manutenção do epitélio intestinal, além de funções metabólicas que o butirato desempenha. Então, uma microbiota intestinal saudável, diversa, contendo bactérias que produzem butirato, estão relacionados a alguns aspectos do intestino, como a manutenção da integridade da barreira, e isso é especialmente importante quando nós pensamos nas doenças intestinais e também nas doenças crônicas. Manter a integridade de barreira impede que toxinas alcancem a circulação, e isso poderia gerar uma resposta inflamatória local e também uma resposta inflamatória sistêmica. Então, o butirato, ele mantém a integridade da barreira intestinal e aumenta a expressão de proteínas como a zonulina e a claudina. Se vocês olharem aqui, pessoal, na apresentação, vocês estão vendo as células do intestino e entre as células nós temos proteínas que garantem que essas células estejam uma do lado da outra. Essas são as proteínas chamadas de junções firmes. Quando a microbiota intestinal é saudável, nós temos o aumento da expressão dessas proteínas. E isso impede a passagem de toxinas e de outras substâncias para a circulação. Então, nós não temos uma resposta inflamatória quando não ocorre esse aumento da permeabilidade intestinal. Pelo contrário, nós temos aqui alguns efeitos esperados, benéficos, impedindo, inclusive, o surgimento de algumas doenças intestinais e também extraintestinais. O mesmo não ocorre quando há uma alteração dessa composição da microbiota intestinal. Por exemplo, em indivíduos com obesidade. Nós temos um desequilíbrio nessa composição,
com maior predominância de bactérias que são gram-negativas. Essas bactérias, elas possuem lipopolissacarídeos na membrana celular, que é um potente indutor da resposta inflamatória. Então, esse LPS, ele consegue sair do lúmen intestinal, alcançar a circulação, porque notem aqui que nós não temos as mesmas proteínas funcionando do mesmo modo no intestino saudável, com uma microbiota intestinal saudável. Notem aqui que ocorre a passagem de substâncias do lúmen intestinal para a circulação, e isso desencadeia uma resposta inflamatória sistêmica. Essa perda da integridade intestinal e aumento da permeabilidade, ou seja, as substâncias conseguem passar do intestino para a circulação, é chamado de leaky gut, ou de intestino permeável. E é um achado muito comum em indivíduos com doenças crônicas, como a obesidade. Essa passagem do LPS ativando células imunológicas desencadeia um processo inflamatório que desregula não apenas o intestino, mas o organismo como um todo. Então, é esse cenário que nós encontramos normalmente em indivíduos com obesidade. E chegamos, então, a um conceito bastante novo, mas ao mesmo tempo importante, que relaciona essas mudanças das bactérias intestinais a algumas doenças. O que nós vemos normalmente na obesidade, no diabetes, em doenças hepáticas, como a esteatose hepática, doenças cardiovasculares, doenças inflamatórias intestinais, como a retocolite, a doença de Crohn, são mudanças nessa composição da microbiota intestinal. E o termo mais apropriado para isso é disbiose, é quando ocorre uma modificação nessa composição. E 3 aspectos podem estar presentes nessa alteração. Uma perda de bactérias benéficas, que são bactérias que desempenham ações muito importantes no intestino e que também nos protege contra invasores, contra patógenos. Então, no intestino desequilibrado do ponto de vista, né, da microbiota, nós temos uma perda dessas bactérias benéficas. Um aumento bastante expressivo de bactérias patogênicas, que são aquelas relacionadas ao desenvolvimento de doenças. E o terceiro aspecto que nós observamos na disbiose é uma redução da diversidade. Então, todas essas doenças que eu mencionei cursam com essas modificações da microbiota intestinal. E na obesidade, isso não é diferente. A mudança na composição da microbiota intestinal, inclusive, favorece a manutenção do excesso de peso e também participa, inclusive, do desenvolvimento da obesidade, porque a presença de determinadas bactérias intestinais em um intestino, né, que está modificado, desequilibrado, favorece maior captação de energia. Esse é um dado muito interessante dos estudos científicos, que mostram que, dependendo da nossa microbiota intestinal, nós podemos absorver mais energia ou menos energia, e isso está relacionado ao ganho de peso. Da mesma maneira, dependendo dessa composição da microbiota intestinal, ocorre uma diminuição do gasto energético. Então, vejam o quanto essa composição ela pode favorecer, em conjunto com outras variáveis, o desenvolvimento da obesidade e a manutenção do próprio quadro. Além disso,
essa microbiota alterada modifica a sinalização neuroendócrina e contribui para maior ingestão de alimentos, porque há um prejuízo na sinalização da saciedade. E ainda favorece o maior estoque de gordura e também um processo inflamatório no tecido adiposo, em função dessa modificação das bactérias intestinais. Então, é isso que conecta, né, essa desbiose que conecta a microbiota à obesidade. E claro que, né, como nutricionista, eu devo discutir com vocês o papel da alimentação nesse contexto da desbiose. O padrão alimentar que nós temos atualmente, dito como ocidental, é aquele onde há um grande consumo, né, um aumento do consumo de açúcares, de gordura, de sódio, de alimentos industrializados que contêm muitos aditivos e ainda uma baixa ingestão de fibras alimentares. Esse padrão alimentar ocidental, ele promove esse desequilíbrio da microbiota intestinal, modificando, inclusive, a camada de muco do intestino, o que favorece a penetração de patógenos e ainda altera, né, a própria microbiota intestinal. Então, o padrão alimentar ocidental, ele está relacionado à desbiose. E esse padrão dietético, ele não modifica apenas as bactérias intestinais, ele também promove alterações que são independentes da microbiota, alterando, por exemplo, o perfil lipídico, colesterol e frações, promove resistência à insulina, inflamação, um aumento de depósito de gordura nas artérias. Então, é por isso que esse padrão alimentar ocidental, ele está relacionado ao desenvolvimento de inúmeras doenças crônicas não transmissíveis. A dieta hiperlipídica, ela também tem esse papel. Então, um indivíduo que tem um consumo elevado de gordura, especialmente de gordura de origem animal, tem relação com modificações dessa microbiota também. O que os estudos apontam é que ocorre uma redução do filo Bacteroidetes. Esse filo, ele tem bastante relação com a ingestão de carboidratos, com a ingestão de fibras alimentares. Por exemplo, quando nós pensamos na dieta do Mediterrâneo ou numa dieta vegetariana, onde ocorre um aumento da ingestão de frutas, legumes e verduras, normalmente nós temos predominância desse filo. O contrário ocorre também. Se o indivíduo tem um alto consumo de gordura e uma baixa ingestão de fibras alimentares, nós temos um aumento do filo Firmicutes e uma redução desse filo Bacteroidetes, além do aumento de um outro filo das proteobactérias, que as bactérias que pertencem a esse filo têm muita relação com o desenvolvimento de doenças. Numa microbiota intestinal saudável, nós não esperamos uma abundância muito grande desse filo. Fica por volta de 1%, abaixo de 1%. Inclusive, alguns trabalhos, eles até sugerem utilizar esse filo como um indicador de desbiose, porque quando ocorre aumento de proteobactérias, é um indicativo de uma microbiota intestinal desequilibrada. E a dieta hiperlipídica, ela está relacionada também a uma redução da diversidade. Então, todas essas mudanças que ocorrem nas bactérias intestinais favorecem o surgimento do processo inflamatório, que normalmente acompanha a obesidade, e esse processo inflamatório, ele tem muita relação com o desenvolvimento das comorbidades associadas, né? Resistência à insulina, ou até mesmo
o desenvolvimento do diabetes do tipo 2, alterações do perfil lipídico, aumento da pressão arterial, modificação do ácido úrico. Então, essas alterações, elas desencadeiam também outras doenças associadas à obesidade. E aqui eu trouxe, né, o quanto esse padrão rico em firmicutes, ele tem relação com ganho de peso, quando nós comparamos com o Filobacteroidetes. Por isso que muitas intervenções têm como alvo o aumento dos bacteroidetes, porque seria uma maneira de induzir o indivíduo à perda de peso através de mudanças, principalmente do balanço energético. Então, para resumir aqui alguns achados que nós temos na literatura em relação à microbiota intestinal em indivíduos com obesidade. Nós temos um aumento do filo firmicutes, que apresenta uma relação com maior deposição de gordura e diminuição do gasto energético, uma menor abundância de um outro filo que é chamado de actinobactéria, tem um gênero bastante conhecido, que são as bifidobactérias, que pertencem a esse filo. Então, na obesidade ocorre uma redução desse gênero, menor abundância de um outro filo também, muito estudado atualmente, porque tem uma espécie, que é a Akkermansia mucinifera, bastante estudada, que é uma bactéria que mantém o epitélio íntegro, né, a camada de muco, participa ali da produção e da utilização desse muco. E normalmente na obesidade nós notamos uma diminuição de Akkermansia. Além disso, os indivíduos apresentam uma redução da diversidade, isso impacta diretamente no processo inflamatório e também na resposta à intervenção para perda de peso, e alguns estudos encontraram algumas bactérias relacionadas a modificações metabólicas. E aqui eu até coloquei os achados que foram da minha tese de doutorado. Portanto, as intervenções têm alguns alvos, né, pensando tanto na prevenção quanto no tratamento da obesidade, como aumentar a diversidade microbiana, aumentar as espécies que produzem ácidos graxos de cadeia curta, manter a barreira intestinal íntegra, estimular, né, a produção de hormônios da saciedade, reduzir a inflamação intestinal e também a inflamação sistêmica. Então, as intervenções, elas devem ter esse alvo pensando nesses aspectos que eu discuti até agora. Claro que as principais intervenções para isso estão relacionadas à mudança no estilo de vida, mudanças na alimentação e no comportamento alimentar, a prática de atividade física e também a manutenção da saúde mental. Então, a linha de frente, pensando na microbiota, envolve mudanças no estilo de vida. E aqui eu destaquei, né, do ponto de vista nutricional, outras estratégias que poderiam ser utilizadas, pensando muito mais em relação ao controle do próprio quadro. É importante destacar que, isoladamente, essas intervenções, elas não têm muito efeito, então nós estamos pensando nessas intervenções associadas a uma dieta hipocalórica, por exemplo, tá? O uso de probióticos, que são micro-organismos vivos, como os lactobacilos e bifidobacterium, poderiam ser utilizados, embora não saibamos exatamente dose, tempo ideal para isso, né? Os estudos ainda estão avançando em relação a esse assunto, mas alguns encontraram, quando associada à dieta hipocalórica, maior perda de peso, uma função de barreira, né, mais íntegra, uma melhor resposta imunológica e uma diminuição da inflamação. Então, poderia ser uma intervenção utilizada no tratamento. O uso de prebióticos, como os frutóligosacarídeos e também amido resistente, também poderiam ser utilizados, e eles estão relacionados à mudança da composição da microbiota, uma maior produção de saciedade
e ainda um estímulo maior à função de barreira, parte disso porque estimula o crescimento das bifidobactérias. Simbióticos também poderiam ser utilizados. Os simbióticos nada mais são do que uma combinação de probióticos com prebióticos. Alguns estudos avaliaram, por exemplo, o uso de inulina combinado com lactobacillus rhamnosus e bifidobacterium latis, e eles encontraram efeitos benéficos na composição da microbiota intestinal, e ainda o uso, o fornecimento de compostos bioativos na alimentação. Nós encontramos esses compostos em muitos alimentos, frutas, legumes e verduras, nas sementes, ervas e especiarias, no azeite, no chá. E esses compostos bioativos, eles são considerados, inclusive, alguns, prebióticos, porque eles estimulam o crescimento de bactérias específicas, como lactobacillus, bifidobacterium, e ao mesmo tempo diminuem o filo firmicutes e o filo proteobactéria, que normalmente estão alterados na obesidade. E para finalizar, então, eu destaquei aqui a importância da alimentação nesse contexto do tratamento e também na prevenção da obesidade, porque a alimentação é um dos principais determinantes de mudança da microbiota intestinal. Então, é por aqui que nós devemos começar a pensar, tanto em prevenção quanto em tratamento, e um padrão alimentar saudável, que é aquele rico em fibras, rico em compostos bioativos, com uma diminuição do consumo de gordura saturada, de açúcares, de alimentos industrializados. Esse padrão dietético, ele promove mudanças benéficas na microbiota, aumenta a produção de ácidos graxos de cadeia curta, que tem relação com todos aqueles eventos que eu comentei em relação ao controle da fome, ao metabolismo, à adiposidade, à homeostase da glicose também. E algumas estratégias nutricionais também são destacadas nos trabalhos, mostrando efeitos benéficos, como um aumento da ingestão de proteína. A maioria dos trabalhos refere à ingestão de proteína de origem vegetal, tá? Porque o excesso de proteína de origem animal acaba tendo um efeito deletério em relação à microbiota intestinal, mas uma maior oferta proteica está associada ao aumento de algumas espécies que são benéficas, como lactobacillus e bifidobacterium. A dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta muito estudada em relação às doenças cardiovasculares, também tem efeitos benéficos sobre a microbiota, aumentando bactérias que são benéficas e que nos protegem de algumas doenças. Então, é um padrão dietético que pode ser considerado também. E a diminuição de carboidratos, tem efeito dependendo dessa oferta que está sendo pensada, então não é qualquer restrição de carboidrato que tem benefício, pensando na disbiose, mas alguns trabalhos mostram que uma diminuição discreta de carboidratos tem um efeito interessante, porque promove algumas modificações metabólicas, e isso traria algum benefício para a microbiota também. Era um pouquinho disso,